Jó, capítulo 33. Livro de Jó, capítulo 33, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: diante de Deus sou como tu, do barro, ou dependendo da tradução, do lodo, também fui formado. Não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Mas dissestes em meus ouvidos e ouvi as próprias palavras: estou limpo, sem pecado, sou puro, livre de culpa. Contudo, Deus encontrou pretextos contra mim. Ele me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Mas te respondo que nisto não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Amém? Podeis assentar. Pai, te louvamos por tua palavra e que pelo teu Espírito o Senhor venha falar ao nosso coração. Dirige-nos de maneira que haja compreensão, resposta, direção. Seja conosco, Pai. Te pedimos por misericórdia, porque somos inteiramente dependentes de ti. E o Senhor entende isto mais do que a nós mesmos, mais do que nós mesmos, nossas palavras podem descrever. O Senhor sabe o quanto dependemos de ti. Tenha misericórdia de nós e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Senhor. Queridos, esse texto é um texto de um jovem chamado Eliú. Esse jovem, entre os amigos de Jó, foi aquele que Deus concordou, aquele que Deus aprovou as suas palavras. Então nós temos 3 amigos de Jó que foram literalmente condenados, porque acusavam a Jó sem motivo. Mas Eliú em particular, Deus vai concordar com suas palavras. E nesse texto, nós vemos Eliú com muito cuidado para não afligir mais a Jó do que ele já estava aflito. Os amigos de Jó, entre aspas, indiferentemente, eles traziam palavras que pesavam mais do terror ainda sobre Jó. Então há momentos na nossa vida em que nós estamos passando por situações difíceis, e todos nós passamos. Somos seres humanos, de ossos, carne, emoções, sentimentos, enfim. E não há ninguém que seja super-homem. Todos somos necessitados de socorro, de ajuda, de intercessão. Até o próprio Jesus, quando assume a forma humana, ele em sua carne, em sua forma humana, ele vai dizer aos discípulos no momento mais terrível da sua vida, ele vai dizer: ficai aqui e velai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus então passa por uma situação muito delicada e pede que os discípulos estejam do lado dele ali, atentos àquele momento de aflição. O que nós vemos então é que ele tem muito cuidado, mas ao mesmo tempo, dentro desse cuidado, ele vai estar destacando aquilo que é a falta de Jó, ou o erro de Jó. Ele vai estar dizendo: olha, pode o homem ser igual a Deus? E ele usa essa expressão, vou ler para que os irmãos entendam melhor. O versículo 12, ele diz assim: te respondo que nisto não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Então Jó, ele se colocava numa posição onde ele, nas suas palavras, dizia da sua justiça, da sua integridade, a ponto de dizer que, ou pelo menos
trazer essa informação de que quem estava errando era Deus. Porque se ele não tinha erro, Deus tinha. Então eu chegava nesse limite de dizer, olha, ele arranjou situações contra mim sem causa. Então, peraí, Deus erra, né? Aí você começa a ponderar, mas o que eu quero que os irmãos percebam é que mesmo ele não percebendo essas falhas de Jó, essas situações, ele também está olhando para a sua aflição, para a sua dor, para a situação onde ele se encontra. Então, olha esse texto. E aqui eu quero que você perceba, porque esse é o tema da mensagem. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. No versículo 7 ele diz assim: não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Então olha o cuidado, ele não está querendo colocar terror sobre Jó, ele não está querendo colocar mais pavor, porque Jó já está vivendo o limite de, eu diria que é impossível um ser humano suportar o que Jó suportou. Só Deus para ver alguém capaz de suportar o que Jó suportou. Então ele está dizendo, olha, esse momento de terror, e tem muita gente que infelizmente, ao invés de trazer uma palavra realmente de conforto, uma palavra dirigida por Deus, às vezes no momento de dor vai afligir mais ainda. E a gente já deve ter visto alguns, no momento de dor, acusar alguém de dizer, olha, isso aí deve ter sido porque você errou em alguma coisa, pecou, e começa a colocar um monte de palavras sem sentido, ao invés de pedir oração a Deus, calar, interceder, orar. A Bíblia fala para que nós venhamos chorar com os que choram. E aí tem muita gente que às vezes se alegra na dor de alguém, no choro de alguém. Há um texto, se eu não me engano, está em Provérbios, que Deus chega a dizer assim: se eu trouxer sobre o ímpio, né, aflições, dores, por seus erros, e se o justo se regozijar em seu coração, eu tirarei a minha mão de sobre o ímpio e não mais o afligirei. Porque Deus não tem prazer, irmãos, na aflição de ninguém, não quer que você ria, ou sorria, ou ache engraçada a dor e o sofrimento de ninguém. Deus ama, e a Bíblia Sagrada diz que, olha a atitude de Deus em que nós precisamos buscar essa semelhança. A Bíblia fala assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você acha que Deus fica feliz na morte do ímpio? Então, se Deus não fica feliz na morte de um pecador, de um ímpio, por que nós vamos nos alegrar com o mal de alguém? A Bíblia fala que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, e ser filho de Deus corresponde a agir como Ele age, andar como Ele anda, cumprir com Sua palavra, ser semelhante a Ele. Esse texto, então, ele vai estar com muito cuidado, dizendo: olha, eu não vim aqui para te trazer mais medo, mais pavor. E tem um amigo de Jó, eu coloco novamente entre aspas, que ele vai comentar alguma coisa que é até arrepiante, né? Ele vai dizer: olha, nas minhas visões de noite, de madrugada, eu vi que passou por mim um espírito, uma sombra que arrepiou os cabelos do meu corpo, e que não sei o quê. Imagina alguém já enfermo, doente, ouvir os negócios desses. Então é necessário que nós venhamos a tentar com muito cuidado para a palavra do Senhor. E aqui eu quero usar, irmãos, como tema a palavra medo. Porque tudo na vida, tudo, existe um equilíbrio aonde nós precisamos estar. E Deus, quando Ele vai falar com Josué no capítulo 1, verso 7 ou 8, Ele vai dizer: olha, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque o caminho é estreito. Então, olha, não se ache muito certo de um lado nem do outro. Fique no caminho que eu estou te mostrando. Seja equilibrado, temente. E aí nós devemos ter muito cuidado com isso. Então o caminho é estreito, e são poucos os que passam por ele, entram por esta porta. O texto então vai dizer que o medo, ele nos é útil, mas com equilíbrio. Mas o medo extremo é a arma que Satanás usa para poder te paralisar, para poder trazer sobre você ou sobre quem quer que dê lugar ao medo enfermidades das mais diversas. E aqui ele está tendo esse cuidado. Olha, eu vou ler novamente para que você entenda. Tem muita gente
que não alcança as bênçãos que Deus tem prometido na palavra por causa do medo. E o medo, irmãos, ele acaba se tornando aquilo que eu diria como contrário à fé. O medo é contrário à fé. Então, atente para a palavra do Senhor. Ele vai dizer: olha, não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Aí se você for lá em Juízes, rapidamente aí, Juízes no capítulo 7, olha o que Deus vai dizer em uma guerra, em uma batalha. Há poucos soldados junto ao Gideão, em comparação aos seus inimigos. Se eu não me engano, era 180 mil, não tem lá o número exato. O que eu vejo é que com Gideão tinha 32 mil. E Deus vai estar pedindo exatamente isso aqui, no versículo 3 do capítulo 7. Por que Deus fala isso? Veja bem: agora pregou aos ouvidos do povo que quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então ele pede que se retire os medrosos e tímidos. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver que no Apocalipse, ali no finalzinho, acho que é capítulo 21, eu não tenho o versículo, gente, mas o texto vai dizer quase no final, dizendo assim, e começa com isso, Jesus dizendo: olha, quanto aos medrosos, começa com medrosos, aos tímidos e tal, homicidas, não sei o que, adúlteros, idólatras, estes não herdarão o reino dos céus e tal. Então aqui ele está dizendo: olha, os medrosos e tímidos. Então, o medo, a timidez, eles têm uma raiz aí um pouco mais profunda. A timidez, por exemplo, eu tive que vencer a timidez. Talvez você nem observe isso, mas você pode observar, irmãos, que eu às vezes fico um pouco isolado, um pouco mais distante, até de alguns encontros, de algumas festas, porque eu de fato luto contra a timidez. Eu não sou de conversar muito com muitas pessoas, às vezes é difícil para mim isso. Eu tive que vencer isso e venci através da própria palavra, porque o Senhor me chamava para ministrar a palavra. Eu, com muito medo, tremendo muito, comecei a enfrentar essa timidez, e depois descobri que a timidez, na realidade, no fundo é orgulho. Aí eu falei: não é possível, eu achei que timidez tinha a ver com humildade. E aí de repente eu descobri que timidez tem a ver com orgulho. Por quê? Quando somos tímidos, na realidade não queremos que outros nos observem de mais perto e enxerguem os nossos defeitos. Ou seja, eu estando aqui pregando, eu posso errar no português, no capítulo citado, muitas coisas. E aí o medo de errar me levaria, ou leva qualquer um a se esconder, a fugir. Então isso no fundo se torna orgulho, porque você não quer que os outros percebam as suas falhas. E se você for uma pessoa simples e humilde, alguém vai falar para você: você vai dizer: eu sou um cara imperfeito mesmo, e acabou. Então humildade, aí o texto está falando medrosos. Por quê? Porque o medo te paralisa. O medo não deixa você seguir adiante em obediência à palavra do Senhor, como Deus de fato quer. A fé, ao contrário, ela vai te trazer coragem. E eu quero só citar mais uns 2 textos aqui rapidamente. O relógio parou? Olha o que está em Mateus, irmãos. Mateus 14. E aí, se você tiver Bíblia, é bom que você acompanhe. Eu amo a palavra e essa linha de raciocínio dentro da palavra do Senhor. Mateus 14, a partir do verso 22, olha o texto que diz: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Então veja isso: os discípulos
gritaram de medo, acreditando que fosse um fantasma. E o texto segue dizendo: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro então desceu do barco, olhando para Jesus, ele pisa sobre as águas e começa a andar. Andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. E agora eu quero que você observe isso, porque é o que acontece com todos nós e é a arma que o inimigo mais usa para paralisar as pessoas. Deus tem para você propósitos grandes. Deus tem para você coisas que vão abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. E aí o que nós vemos é que muitas pessoas, por causa do medo, elas não vão adiante, não dão o passo seguinte. E o texto vai dizer que isso acontece por quê? O versículo 30. Pedro estava andando sobre as águas porque ele estava olhando para Jesus. Ele estava ouvindo Jesus. Então preste atenção, ele está vendo Jesus e ele ouve Jesus dizer: vem. Ouvindo a palavra, vendo Jesus caminhando nesta fé. Porém, o texto vai dizer: mas porém observando o vento. O vento tem a ver com vozes, com aquilo que você observa à sua volta, que está te tirando a fé, a coragem, esse destemor, essa intrepidez. Então ele vai ouvir o vento, e ele vai começar a dar atenção ao vento. Tem muitas vozes que vão te dizer que não vai dar certo, que é para você parar, que é para você desistir. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo para você: eu te tomo pela tua mão direita, não temas, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Se você cair, ele diz, se você cair, eu te levanto, eu te coloco de pé. Então veja que Deus vai estar sempre com você, porque Ele, e aqui, irmãos, preste atenção, porque eu vou tentar resumir rapidamente, mas Ele fez uma aliança para nos abençoar, que é impossível ser quebrada. A aliança que Deus fez para nos abençoar, não tem nada que possa fazer essa aliança quebrar. Se você falhar, Ele te ajuda, perdoa, purifica. Ele fez uma aliança tão perfeita, porque quando Ele olha para o nosso primeiro pai, Adão, e Ele formou Adão da forma mais perfeita e soprou em Adão o Espírito, deu vida, e havia uma comunhão tão íntima entre Adão e Deus. Mas o pecado quebrou essa comunhão, quebrou essa aliança. E Deus fez aliança com diversos outros, inclusive com o povo de Israel. Só que quando Deus vê que Israel quebra a aliança continuamente, Ele vai dizer assim: olha, farei uma aliança eterna. Mas essa aliança que é eterna não pode depender mais de homem, nem de anjo, nem de ninguém. Porque até anjos falham. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, quando aquele querubim ungido, que era o aferidor de medidas, perfeito em formosura, não vai apenas errar, como vai levar a terça parte com ele. Então Deus não faz aliança com ninguém, por amor a mim e a você, que possa ser quebrada novamente. Ele vai fazer uma aliança com Ele mesmo, quando Ele chama o Filho, e a Bíblia fala que o Filho tem a mesma essência do Pai. O Filho não peca, o Filho não erra, o Filho não falha. E Ele vai estar enviando o Filho para assumir um corpo humano, para ser o homem que vai fazer aliança com Deus. Eu vejo os mistérios de Deus aqui. Ele faz uma aliança eterna com Ele mesmo, através do Filho, que agora é carne. E sendo homem, Ele paga o preço por nós, mas Jesus Cristo agora é esse que nasce, não gerado através da descendência de Adão, mas Ele nasce pelo sopro do Espírito novamente, ou seja, é gerado pelo Espírito Santo. E Ele agora tem uma aliança eterna com o Pai, que representa todos nós humanos. Então sempre que você precisar de socorro, esta aliança que Deus fez para te socorrer não quebra. Ainda que você quebre a aliança que você, por mais que você queira ser perfeito, Jesus, eu vou fazer tudo o que eu puder para andar em toda a perfeição, mas nós somos imperfeitos, falhamos em palavras, falhamos em promessas, falhamos em tantas coisas. Porém, aquele que Deus colocou a nosso favor,
aquele que agora está à destra do Pai, intercedendo por mim e você, ele é perfeito em toda formosura e santidade. Ele é perfeito. A ele seja toda a glória, toda a honra. A visão é esta, imagina isso. Nós temos alguém agora assentado ao lado de Deus. A Bíblia fala que ele assentou-se à destra do Pai, à direita do Pai. E quem é que está lá, irmãos? Por mais que essa palavra não venha talvez cair bem, mas a palavra que corresponde a Jesus Cristo, aquele que está sentado agora ao lado do Pai é o Filho do Homem. Ele é um homem representando toda a humanidade, apesar de ser Deus. Você entende isso? Essa é a aliança que Deus fez. Então o inimigo vai estar tentando te parar de todas as formas. Olha o texto, e aqui eu vou seguir para o encerramento. Mas olha esse texto. Observando o vento, e nós fazemos isso. Observamos coisas que vão nos trazer medo, e o medo não é de Deus, irmãos. É algo que Satanás vai trazer o extremo para te paralisar. O texto vai dizer que começa a afundar e ele clama. Então olha os segredos. Ele está afundando. Eu não sei se tem alguém aqui entre nós que está afundando, mas clame a Deus, porque tem socorro para você, tem solução para o teu problema. O texto vai dizer que ele está afundando, mas ele clamou: Senhor, salva-me. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou e disse o seguinte: homem de pequena fé. Olha isso, o texto vai dizer que ele teve medo. O medo levou ele a duvidar. Olha isso, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque o medo provocou nele dúvida. O medo trouxe toda essa incerteza. O medo vai apequenar a fé e vai fazer ele afundar. Mas mesmo ele tendo medo, mesmo ele afundando, mesmo ele tendo pequena fé, mas quando ele clama, esta aliança que Deus faz, irmãos, conosco é inquebrável. Ele clamando nessa situação, e eu não sei a situação que você se encontra hoje, independente das suas circunstâncias, aprenda a entrar no teu quarto, fechar a tua porta e clamar a Deus. Ele diz que ele ouve em secreto, mas vai te recompensar publicamente, vai trazer vitória e bênção sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Eu não sei em que sentido você está afundando, mas eu só sei que o Deus que nos deu Jesus Cristo como aliança eterna, Ele está pronto a nos socorrer a todo momento, em qualquer tempo, a qualquer hora. Por quê? Porque Deus não olha mais para mim, meu irmão. Deus não olha mais para você. Ele olha agora para aquele que te representa. Se você aceitou Jesus Cristo como Salvador, Ele, antes de olhar para você, está olhando para Jesus. Ele está olhando e vendo Jesus. Entre você e Deus, entre eu e Deus, está a pessoa de Jesus Cristo. E o texto bíblico vai dizer isso, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esta aliança eterna, esta garantia de vida eterna, de vitória. Por isso que Satanás fica louco com os cristãos, porque enquanto você crê, por mais que pequena seja esta fé, clame a Deus, porque tem socorro para a tua casa, a tua vida, a tua família. Há vitória para a tua vida. Se coloque na presença dEle, diante dEle. Ele não abre mão de você. Eu vou precisar, irmãos, parar, porque eu não sei nem que horas são, mas eu vou precisar parar. Tem um texto que está no capítulo, se eu não me engano, 2 de Hebreus, a partir ali do 15. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele tinha nas suas mãos o império da morte. Através desse império da morte, do medo, ele controlava a humanidade. Por quê? Porque todo mundo tem medo da morte. Mas quando Jesus Cristo veio e ressuscitou, os discípulos ergueram a cabeça e perderam o medo da morte. E você vai ver Pedro com toda ousadia, aquele Pedro que se escondia, que estava tentando fugir, se levantar no meio de Jerusalém e pregar ousadamente acerca de Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte e nos dá a garantia de vida eterna no nome dele, no sangue dele, na pessoa dele. Olha para tudo isso com cuidado. Se assegure, se apegue a Cristo, se apegue a Deus.
Ele não te deixa, Ele te ama. Eu vou encerrar porque o tempo não nos permite continuar. Curva a sua cabeça e que Deus nesta noite te abençoe. Que você aprenda a se alimentar das coisas de Deus. Oh Pai, nós clamamos por misericórdia nesta noite, Senhor. Irmãos, preste atenção, ainda de olhos fechados. A Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás, o príncipe deste mundo. E ele tem usado ferramentas para te deixar abatido, angustiado, desequilibrado. E uma das ferramentas que ele mais usa é a mídia. E você vai ver, por exemplo, Satanás se mostrando através de desenhos, de fotos, seja lá o que for que alguém tinha no carnaval, com chifres de rabo, aquele bicho terrível, tremendo, aquele negócio esquisito, que assusta qualquer um, porque ele usa o medo para dominar as massas. Mas a Bíblia Sagrada diz que o fim dele é ser nada. Muitos olharão para ele no fim e dirão: é isso que nos atormentava, porque ele é insignificante diante da grandeza da glória de Deus. Satanás vai usar filmes de terror, coisas das mais esquisitas para te abater e trazer o medo ao teu coração. Mas nesta noite eu estou aqui para orar junto com você, para que ao invés do medo, o Senhor encha o teu coração de coragem e fé, para que ao invés de dúvida e de incerteza, o teu coração se encha de firmeza, que você possa erguer a tua cabeça e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, entregando a tua vida, a tua família, o teu lar nas mãos do Senhor, que você possa erguer a cabeça. Não ouça outra voz a não ser a voz de Deus. E a voz dele nesta noite diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te apavore, não dê lugar ao medo. Eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo e te digo: não temas. Erga a tua cabeça nesta noite e caminhe de cabeça erguida, dizendo: é maior o que está comigo do que aquele que está no mundo. É maior o que está com você. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, que a presença do Senhor é com você. Ele está com você. Creia nisso, assuma isso na tua vida e caminhe nesta fé, porque a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo cada lar e cada família e cada vida nesta noite. E ainda que vozes possam vir para trazer o terror e o medo, que os teus filhos estejam firmados na tua palavra, no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, na tua bondade, Pai, porque vale a pena estar aos teus pés. Te louvo por tudo e abençoo o teu povo nesta noite em nome do Senhor Jesus. E você que assim recebe, diga amém. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir o nome dele sobre todas as coisas, seja o nome do Senhor. A gente vai falando sobre temas como este, irmão, vão vindo coisas aqui que se eu continuar fica a noite toda, mas preste atenção, por favor. Pegaram aquela mulher no ato de adultério. A lei mandava apedrejar. O terror que tomou conta daquela mulher, o medo, e ela estava sendo levada ao pé de um rabino, que certamente tinha que cumprir a lei, mas o rabino não era qualquer um, era Jesus Cristo. E quando ela foi lançada ali, achando que ia ser apedrejada, morta, ele estende a mão e diz: mulher, eu não te condeno, vai em paz. Então, creia no amor de Deus, na misericórdia e na graça dele, amém? Não dê lugar ao medo. Eu vou encerrar, vamos estar de pé. Deus abençoe a todos. A gente vai ministrando, acho que se deixar vira vigília. Oh Deus, com cuidado, olha, marque isso no seu coração. A carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, acho que é 17, 18, leia isso em casa, primeira carta de João, 17, 18, eu creio que está ali. O amor de Deus não se aperfeiçoa com o medo. Que Deus te abençoe. Faz assim com as suas mãos, podemos ser oração. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família.
Que a mão do Senhor seja sobre a tua vida. Que a presença do Senhor te guarde em todo o tempo. E que você, acima de tudo, perceba o cuidado, o amor, a misericórdia, a graça do Senhor sobre a tua vida. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja com todos em nome de Jesus Cristo. E você diga amém. E sejam abençoados em nome de Jesus. Está encerrado então assim. Deus os abençoe. Vou na paz.